Sociedade Imperial Brasileira. A vinda da família real para o Brasil, em 1808, não chegou a alterar os privilégios da nossa elite local, conhecida como aristocracia agrária. Mas, com o passar do tempo, as modificações socioeconômicas foram estabelecendo um novo tipo de relacionamento. Vamos lembrar que a sociedade imperial clássica era formada pelo homem branco, pelo povo e pelos escravos, sendo que o homem branco era considerado a boa sociedade. E havia todo um pensamento aristocrático, onde se destacava a ideia de cada um no seu lugar. Vamos observar uma diferença dentro da sociedade imperial brasileira. No Norte e no Nordeste, nós temos uma sociedade marcada por crises, em função das revoltas que ocorreram principalmente no período das regências. Já no Sudeste e no Sul, vamos encontrar uma sociedade mais desenvolvida, inclusive, segundo alguns historiadores, marcada pela expressão vanguarda progressista. O desenvolvimento da lavoura cafeeira e o surto industrial relacionado à era Mauá, onde destacamos o gaúcho Irineu Evangelista de Souza, marcaram modificação no relacionamento socioeconômico, como, por exemplo, a adoção do trabalho de imigrantes através dos sistemas de parceria e colonato. O desenvolvimento do café e da indústria proporcionou um crescimento dos chamados grupos médios, onde destacamos professores, advogados, homeopatas, barbeiros, que passaram a constituir uma parcela significativa da chamada sociedade urbanizada. A chegada dos imigrantes ao Brasil, principalmente em função das guerras de unificação da Alemanha e da Itália, provocaram um certo refinamento na nossa sociedade. Vamos lembrar do professor de piano, ou mesmo do professor de francês ou alemão. Nesse refinamento, nossas meninas, muitas delas incentivadas à leitura, se encantavam com os romances de José de Alencar ou mesmo Joaquim Manuel de Macedo. O Rio de Janeiro, como capital do Império, recebeu grandes inovações tecnológicas para a época, como, por exemplo, a iluminação a gás e o encanamento de água. Dom Pedro II era fascinado por teatro, tanto que promovia o aperfeiçoamento de muitos estudantes, concedendo bolsas de estudo no exterior. A nossa nobreza, entre aspas, se encantava naqueles saraus onde era possível, entre outras coisas, discutir política e economia. Essa dança encantava, curiosamente, a nossa elite, com alguns requebros tomados, por exemplo, da polca. Nos bailes, a sociedade imperial se permitia algumas quebras de costume, muitas vezes condenadas pela própria igreja. Não vamos esquecer que o Estado brasileiro era um Estado onde havia a união da igreja com o governo, diferente de hoje, quando temos um Estado considerado laico, ou seja, sem uma religião oficial. O Carnaval é o grande momento de socialização dentro do Império Brasileiro. Os blocos de sujos, onde pessoas faziam guerra de água misturada à farinha, por exemplo, permitiam uma certa democratização, envolvendo a camada rica e o chamado povo. Vamos observar no segundo reinado que havia um problema que, infelizmente, chega aos dias de hoje: a desconsideração em relação a crianças e adolescentes. Muitas vezes,
Os filhos de homens brancos, que nasceram de mães negras ou mulatas, eram considerados inferiores e eram largados pelas ruas nos lixões. Por isso, a chamada roda dos expostos era uma maneira das crianças rejeitadas serem de repente adotadas por alguma irmandade ou mesmo alguma família caridosa.